Sem algumas atualizações importantes, algumas pessoas acreditam que as L2 podem mais uma vez enfrentar dificuldades. Ou seja, se não atende essa demanda, você já sabe o que acontece, a gente já viu isso acontecer uma vez, né? Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. A Arkham Intelligence, que é uma ferramenta que muita gente utiliza para mapear, né, para seguir, para traquear carteiras, para tentar entender como que a liquidez está se movimentando entre as blockchains, está falando em lançar uma corretora de derivativos. Ah, João, mas por que isso aí importa? Bom, em primeiro lugar, eles têm token, né? A Arkham tem um token que é o token ARKM, né, que está 55% abaixo da sua máxima histórica, que foi em março desse ano, né? Um token que existe há pouco tempo, ele foi lançado no meio do ano passado. Então, esse token não passou ainda por um bull market. Então, aqui existe espaço para descoberta de preço. A capitalização nesse momento é de menos de 500 milhões. Não é uma capitalização enorme, mas também não é uma capitalização super pequena. Fully diluted de 1,7 bilhão. Tá? De 1 bilhão de tokens, tem 279 milhões de tokens em circulação, então um pouco menos de 30% dos tokens em circulação. De toda forma, por que essa notícia aqui é importante? Porque parece que um dos investidores dessa exchange de derivativos, da Arkham Investment, seria o cara do ChatGPT, da OpenAI, aqui, ó, o Sam Altman. A firma conta com muitos investidores de alto nível, como o fundador da OpenAI, Sam Altman, e uma importante um importante investimento da Binance há menos de um ano. E a Arkham tem um token nativo, que é o ARKM, pero mais uma nova exchange de derivativos parece um desvio do modelo atual. Ou seja, a Arkham, que é uma empresa que é uma ferramenta que muita gente usa para traquear ferramentas, que tem um token que ainda não passou por bull market, está lançando uma exchange de derivativos que tem como um dos seus investidores o Sam Altman. Lembrando que o mercado de derivativos é um mercado gigantesco, é um mercado de mais de $1 quadrilhão. Já contei essa história algumas vezes, não custa repetir. No ciclo passado, eu traqueava o volume diário de negociações utilizando o monitor global de volume da FTX, da falida FTX. E de 120 bilhões que eram negociados aproximadamente diariamente, na média, mais de 100 bilhões, menos de 20 bilhões, era de negociação spot, era de negociação à vista. A maior parte das negociações que acontecem em todos os mercados, inclusive no mercado cripto, são negociações a partir de derivativos. Então, o mercado de derivativos é um mercado gigantesco, que no ciclo passado não chegou a surfar todo um ciclo de alta, e vejam que existem empresas, existem pessoas influentes, importantes, investindo no mercado de derivativos. E aí a gente pode olhar para alguns projetos que já estão aí há mais tempo. Eu sempre gosto de olhar aqui, ó o Token Terminal. Token Terminal, ele vai nos mostrar aqui, ó, eu consigo filtrar, por exemplo, quais são as aplicações de derivativos, ó, Derivative Exchanges, que estão performando mais nesse momento, ó. Quando a gente olha aqui, ó, GMX em primeiro lugar, nos últimos 180 dias. Vamos pegar um prazo um pouco menor, 7 dias. Olha só, GMX em geração de FIIs na liderança. Depois vem Synthetix, depois vem DYDX, depois vem outras, né? Quenta aqui que usa Synthetix como infraestrutura, mas GMX em primeiro lugar. Vamos mudar aqui de FIIs para revenue, faturamento, não lucro, né? FIIs é geração de FIIs, revenue é faturamento. Faturamento, GMX em primeiro lugar também, ó. Depois vem Synthetix, depois vem DYDX, depois vem Vertex e tal. Vamos ver se tem profit aqui. Tem profit? Lucro? Tem várias maneiras de... Aqui, ó. Gross profit. Aqui ele não está mostrando. Vamos pegar os últimos 180 dias. Um prazo maior. Ele não carrega. Earnings. Talvez carregue como earning. Ó, earning de YDX no último ano, vamos pegar a metade do ano. De YDX também, GMX na cola, os últimos 3 meses. De YDX na frente, 30 dias. GMX na frente. Ó, nos últimos 30 dias,
no curto prazo a GMX mais do que a de YDX. De toda forma, é um mercado endereçável gigantesco, tá? Mercado endereçável gigantesco e que tem gente grande entrando. A Arkham tem token, não estou falando que o token é um bom investimento. De toda forma, quando a gente pensa na exposição, a narrativa de derivativos, além de YDX, além de GMX, além de Synthetix, além de alguns protocolos que utilizam a Synthetix como infraestrutura, além de GNS, eventualmente, Arkham talvez passe a participar dessa narrativa de derivativos, que, na minha opinião, apesar de não haver atenção sobre protocolos de derivativos nesse momento, é algo que no meu portfólio tem um espaço para existir, né? Para estar. Alguns desses protocolos, os tokens são de real yield, são tokens que te dão direito a participar desse resultado financeiro aqui. Então, para mim, faz muito, mas muito sentido. O GMX, por exemplo, o time é anônimo, né? Justamente por ser um protocolo de real yield, e eu acho que então faz bastante sentido voltar a prestar atenção em derivativos. Eu sempre prestei, mas eu acho que faz cada vez mais sentido voltar a olhar para isso quando a gente descobre que a Arkham vai lançar uma plataforma de derivativos e o Sam Altman é um dos investidores. Ok? Ok. Agora vamos falar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar um pouco sobre EIP 7623. Vamos falar um pouco sobre Vitalik. Vamos falar um pouco sobre as segundas camadas, né? Sobre as intempéries em torno das segundas camadas. Só para vocês entenderem aqui, as camadas, as segundas camadas, elas, em linhas gerais, elas processam transações off-chain e aí essas transações são liquidadas na mainnet da Ethereum, tá? Na camada principal. Esse processo de agrupar, de compactar transações é fundamental para manter os custos baixos nas segundas camadas e as velocidades relativamente altas, né? Ou seja, a escolha da Ethereum foi escalar através das segundas camadas. Para você escalar, você precisa de custo de transação baixa e precisa de alta velocidade na execução das transações. Apesar disso, à medida que a demanda por block space das segundas camadas cresce, o desafio de lidar eficientemente com todos esses dados também cresce. Sem algumas atualizações importantes, algumas pessoas acreditam que as L2 podem, mais uma vez, enfrentar dificuldades. Ou seja, se não atende essa demanda, você já sabe o que acontece, a gente já viu isso acontecer uma vez, né? Isso aqui mostra como as segundas camadas estão efetivamente crescendo, né? As segundas camadas, a Ethereum está escalando através das segundas camadas e o seu objetivo, portanto, está sendo alcançado. Apesar disso, já existe congestionamento e aumento de taxas nas segundas camadas, e isso acaba desacelerando tudo, né? Os problemas que existiram e que acabaram ocasionando na escalabilidade através das segundas camadas está acontecendo também nas segundas camadas. Então, as segundas camadas foram feitas para resolver esse problema de taxas altas, de velocidade, só que isso está começando a acontecer também nas segundas camadas em virtude do sucesso das segundas camadas. E é por isso que muitas pessoas estão olhando para as EIPs, que são as Ethereum Improvement Proposals, e duas das mais discutidas nesse momento são a PeerDAS e a Danksharding. Tá? Essas duas propostas ajudariam a resolver esses problemas e garantiriam, então, que a Ethereum continue escalando da maneira esperada. Né? Então, são duas das soluções que as pessoas estão mais atentas para escalar o block space da Ethereum. Danksharding, eu acho que as pessoas já conhecem mais. Esse PeerDAS significa Peer Data Availability Sampling, né? DA é sempre uma abreviação para Data Availability, e são atualizações projetadas com o objetivo de melhorar a disponibilidade de dados e assim escalar o block space. Tá? Eu não vou falar especificamente sobre Danksharding nem sobre PeerDAS, mas o objetivo dessas atualizações é melhorar a disponibilidade de dados e assim escalar a rede. Tá? Juntas, essas duas atualizações permitiriam que validadores protegessem a rede sem precisar armazenar ou baixar o estado completo da blockchain. Né? Eles só precisam verificar a disponibilidade de dados por meio de métodos de amostragem.
Essas duas atualizações poderiam resolver muitos dos problemas que estão impactando já as segundas camadas nesse momento. Então, desbloqueando mais block space, a gente então abriria espaço para adoção e para as atividades, para todas as atividades que se esperam em torno da Ethereum. Apesar disso, como acontece com qualquer atualização importante, essas inovações elas ainda estão em desenvolvimento. E existem preocupações de que atrasos aconteçam, e se esses atrasos acontecerem durante um ciclo de alta, vocês já sabem o que acontece, né? A próxima grande atualização da Ethereum ela é conhecida por Pectra, né? E ela traz um monte de EIPs, né? Várias Ethereum Improvement Proposals, mas essa Peer 10 não está incluída nesse hard fork, nessa atualização chamada Pectra. Essa Pectra já tem mais EIPs do que qualquer outro hard fork da Ethereum e com muitas agendas concorrentes. E a Peer 10, portanto, estaria em segundo plano. Isso levantou suspeitas a respeito dos problemas que podem acontecer no curtíssimo prazo, especialmente entre os desenvolvedores das segundas camadas. Se esse Peer 10 for adiado, as segundas camadas podem, então, lidar com os mesmos problemas que a camada base da Ethereum lidou, tá certo isso? Lidou, teve que resolver no ciclo passado. E vocês lembram o que aconteceram, né? Então, foi sugerido, enquanto todas essas EIPs não são aprovadas, que a Ethereum, isso aqui foi uma sugestão do Vitalik, tá? Inclusive o Jesse Pollack, Jesse Pollack, que é um dos desenvolvedores líderes da Coinbase, apoiou o Vitalik nessa história, né? Na ideia de aumentar o espaço do blob. A quantidade de dados que as L2 podem carregar para a camada base. Então, é como se você aumentasse um tamanho de bloco, né? Essa opinião foi coassinada pelo Vitalik Buterin, ele foi um dos que levantou essa ideia, e ele enfatizou a importância de garantir que as segundas camadas estejam equipadas de maneira adequada para lidar com a adoção que todos estão esperando agora durante os próximos meses. E ele chegou a dizer que um aumento relativamente pequeno na capacidade do blob, que seria um aumento de 33%, seria mais valioso do que vários EIPs que estão atualmente em desenvolvimento. E vocês sabem que quando o Vitalik fala, a galera baixa a cabeça, né? E o Jesse Pollack, que é um dos líderes da base, nessa postagem aí ele expressa o seu apoio ao Vitalik Buterin. Bom, se essas atualizações, pessoal, planejadas na Ethereum forem adiadas, as segundas camadas da Ethereum podem enfrentar problemas nos próximos meses. A demanda por block space não está diminuindo, pelo contrário, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, elas estão aumentando, e sem essas atualizações, a Peer 10 e a Danksharding, as L2 podem ver as suas redes congestionadas e as taxas aumentando de preço. Se isso aqui for adiado por muito tempo, existe um medo de que redes alternativas que trocam segurança por execução, vocês sabem quais são, mais rápidas, né, possam ter maior demanda. Isso acabaria resultando na perda de TVL da Ethereum. E é isso que absolutamente ninguém quer. Isso aqui, mais uma vez, abriria espaço para EVMs, né, não segundas camadas, para blockchains EVMs que utilizam a máquina virtual da Ethereum, e para que outras blockchains, as chamadas blockchains de performance, como Solana, Aptos, Sui, que trocam segurança por execução rápida, ok? Isso poderia abrir espaço para que o TVL, para que uma parte do TVL migrasse mais uma vez da Ethereum para essas outras soluções, e isso já está causando arrepios. Por isso o Vitalik falou que o aumento do blob em 33% seria mais importante do que o próprio hard fork Pectra, que vem aí carregado de diversas EIPs, tá bom? Então a atividade na Ethereum segue crescendo e já existe preocupação a respeito da escalabilidade disso tudo, tá? Então muitas mudanças, muitas propostas de emergências sendo ativadas no que diz respeito à Ethereum, tá bom? Não é nada preocupante, na minha opinião. Se não acontecer, o que vai acontecer é que eu acho que a gente vai ter mais liquidez em outras blockchains, porque eventualmente as segundas camadas vão estar caras também, e aí nem todo mundo vai poder operar as segundas camadas da Ethereum, mas de toda forma não é um problema para o Ether, na minha opinião, tá bom?
Então vamos só acompanhar isso de perto porque é importante. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.